Eu recebo hoje aqui no Sintonia a filósofa, mestre em educação, uma profissional que sempre se envolveu com a questão da formação de professores, professores na FRJ, Exatamente. Não é? Tânia Zaguri. Tânia, eu te conheço de nome, quer dizer, já vi falar teu nome, muito ligado sempre a questões da pedagogia, da educação e tudo isso. E eu estou com o seu livro aqui, acho que é o último livro teu, O Professor Refém, da editora Record. E antes de começar o programa, você estava falando, já está em 4ª ou 5ª edição e foi lançada há 2, 3 meses. É, exatamente. Quer dizer, é um sucesso editorial. Eu acho que sim, porque, na verdade, acho que é um tema que está preocupando a sociedade como um todo, né? Sempre a gente fala em educação, ouve falar muito em educação, mas eu acho que, no momento, isso tem se tornado, assim, uma coisa mais consciente digamos assim, em todas as pessoas, de diversos níveis. Não obrigatoriamente pessoas que têm um nível cultural, sabe, super elevado. Até os pais de crianças de escola pública, que às vezes têm máximos primário, né? Eles, hoje em dia, têm consciência, né, de quanto é importante melhorar a qualidade do ensino. E, inclusive, esse foi o meu objetivo com esse trabalho, né? Um trabalho que levou 3 anos e meio para ficar pronto, desde que a gente começou com a pesquisa de campo até o dia que chegou às livrarias. E eu acho que isso, eu pretendia ajudar as autoridades, os gestores da educação e os próprios professores a terem uma noção de o que pensa o professor no Brasil. Afinal de contas, é a gente, quem está na sala de aula, que executa a política educacional. Agora, eu li o teu livro rapidinho, antes de conversar com você, e uma coisa que me chamou a atenção é que você cita logo no início alguns levantamentos, algumas pesquisas, e essas pesquisas são mais ou menos, elas todas confluem o mesmo resultado. Exato. O padrão educacional está baixando. Quer dizer, quando as crianças, os jovens, adolescentes fazem testes, o padrão, a nota A diminuiu, a porcentagem de nota A diminuiu de B e aumentou a de E, que é a pior. Exatamente. Em termos de comparação internacional, a mesma coisa. Nós participamos de uma avaliação internacional na área de matemática e ficamos, acho que, em penúltimo ou antepenúltimo lugar. Ou seja, as nossas crianças, nossos adolescentes sabem ler mal, interpretar mal os textos, em termos de operações matemáticas, aritméticas, também não estão com nada. Exatamente. Pois é, agora, nos últimos 10 anos, eu ouço falar muito que a educação, nós temos que investir em educação. Quer dizer, uma coisa é o discurso e outra é a realidade. O seu livro mostra isso. Isso, exatamente. A coisa continua caindo ainda, até onde não sabemos, né? Pois é. Há uma distância entre o discurso e a realidade no Brasil. Ou seja, você falou que mesmo as pessoas, que em todos os setores hoje você vê uma certa preocupação, mas ainda falta alguma coisa para ser um grande consenso nacional, né, Tânia? Na verdade, eu nem sei se precisa haver consenso, né? Mas eu acho que precisa haver muita vontade mesmo da sociedade como um todo, e principalmente das pessoas que detêm o poder, os governantes, né? Que eles têm como colocar em prática o que as pessoas sentem que é necessário. Mas eu acho que mais do que haver consenso, é importante haver vontade de se fazer alguma coisa, não simplesmente por fazer, mas alguma coisa que dê realmente um resultado, que reverta isso que você acabou de colocar, Nima. Porque, na verdade, eu sempre digo que eu nunca me arrependi da minha escolha. Eu comecei como professora primária, alfabetizando, depois eu fiz mestrado e tal, fiz concurso da universidade, passei, formei muitos professores. E sempre fico feliz quando eu estou dando palestras pelo Brasil inteiro, eu encontro às vezes um ex-aluno, que agora é um diretor de escola, ou é um coordenador, ou mesmo um professor de sala de aula, que eu acho que é o mais importante, né? E isso é muito bom. Mas eu digo para você com sinceridade, só tem uma coisa que me entristece. Eu tenho mais de 35 anos de magistério, estou no 36º ano da minha carreira. E eu não pensava que a coisa estivesse evoluindo. Né? Eu não esperava, quando eu me formei e comecei a trabalhar, chegar agora com 35 anos de carreira e ver esse quadro que você acabou de citar. Esse exame internacional de qualidade do ensino que você citou é o PISA. O Brasil sempre é incluído e, infelizmente, nos últimos, o Brasil ficou, não apenas em matemática ele ficou em penúltimo lugar.
Em língua portuguesa, aliás, minto, em matemática ele ficou, se não me engano, se não me falha a memória, em 38º, são 41 países que participam, ele ficou em 38º em língua portuguesa e 39º em matemática, ou o contrário, alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira... O resultado é ruim. O resultado é muito ruim, né? O próprio MEC tem um mecanismo de avaliação que eu considero muito bom. Aliás, tem dois, tem o SAEB e tem o ENEM, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, e o SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. E todos eles vêm acusando isso que você acabou de falar. Nós temos, em vez de melhorando, temos vindo piorando progressivamente a qualidade do aluno que sai. E eu tinha certeza disso quando eu comecei a fazer esse estudo, porque como trabalho com futuros professores, que às vezes a maioria já é professor primário, vem fazer universidade, fazer ensino superior, eles próprios muitas vezes a gente troca, né, na aula de didática, aula de psicologia da educação, que é com que eu trabalho, eles sempre vêm colocando, mas está muito difícil. E daí é que surgiu a ideia de eu fazer esse estudo. Esse é o meu 13º livro, e é um livro assim que eu me dediquei durante, como eu disse, 3 anos e meio até chegar a ele ficar pronto. A gente ouviu 1.127 professores. Isso, você foi a campo mesmo. Fui a campo. Foram 42 cidades brasileiras, capitais, como São Paulo, Grande Porte, cidades de Grande Porte como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. E fomos também, evidentemente, para cidades do interior, de menor porte. Nesse lugar você ouviu professores? Professores apenas. Professores. Só professores. Esse estudo é só resultado. Professor refém. Exatamente. O que pensa e como vê a situação atual do ensino, o professor de sala de aula. Não entrou no estudo nenhum diretor de escola, nenhum coordenador, nenhum especialista em educação, digamos, o supervisor escolar ou o orientador educacional. Somente o professor de sala de aula. Antes da gente ir para o primeiro intervalo, não sei se, acho que você cita aqui uma questão que já ouvi algumas pessoas comentando e eu queria colocar para você, que é o seguinte. Se não, é uma realidade, que a qualidade de ensino, quer dizer, que é uma questão complicada, que as novas gerações estão sendo muito mal formadas na escola, então há um erro de foco. Os governos que sempre me parece, nos últimos tempos, estão priorizando o ensino superior. Isso é uma das questões. Ou seja, nós deveríamos então estar priorizando a base dessa pirâmide toda, que é o ensino fundamental, não é? Exatamente. A gente é o ensino fundamental e o ensino médio. Que forma a educação básica. É a soma dos dois. E isso é uma das colocações que eu faço. Agora, existe uma explicaçãozinha para isso, eu vou dar rapidamente antes do intervalo, é que existe, para efeito, digamos, administrativo, nós temos, pela nossa legislação atual, evidentemente isso explica um pouco essa situação. O governo federal, ele tem como meta realmente o ensino superior. Isso é descentralizado com o ensino estadual. O governo estadual, ele foca a parte toda financeira. É a obrigação do governo do estado trabalhar a questão do ensino médio financeiramente falando, né? Quer dizer, como é que vai aplicar as verbas para a educação? Quem decide isso é o governo estadual. São Paulo é uma exceção, tem 3 universidades estaduais. E o prefeito, o secretário municipal de educação, eles vão então direcionar as verbas para o ensino fundamental. Então por isso é que às vezes dá esse tipo de confusão. Mas é importante a gente saber o seguinte, embora exista essa divisão administrativa, eu coloco isso no livro, é importante que a gente esqueça um pouco essa divisão e como nós estamos tendo esse resultado extremamente adverso na educação, é preciso que a gente nos próximos anos, digamos 5 ou 10 anos, a gente foque exatamente na escola básica. E eu digo assim que vários problemas que hoje se acumulam iriam terminar se a gente fizesse isso. Por quê? Porque se você tem um aluno que termina a 8ª série ou o ensino médio, 3º ano do ensino médio, sabendo ler, escrever, calcular, saber o que é o mundo, né? Sabendo um pouco de história, um pouco de geografia, né? E também a base das ciências, o problema da universidade estaria em grande parte solucionado, desde que nós tivéssemos escola básica de qualidade. Vamos intervalo então? Com certeza. Depois eu quero falar com você um pouco sobre essas questões, por que a gente chegou nesse padrão de hoje. Eu estou conversando hoje aqui com a filósofa, mestre em educação, Tânia Zaguri, e a gente vai para o intervalo e volta já.
Obrigado.